This call is now being recorded. Pronto. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de apresentação da disciplina. Acredito que todos vocês receberam, né, as mensagens no SIGA, mensagem de boas-vindas e no e-mail também. Né? Então, meu nome é Nayara, tá? Serei a professora de vocês esse semestre da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Desejo um ótimo início de semestre, um ótimo desenvolvimento na disciplina. Então, aquele momento inicial de apresentação. Para quem não me conhece, eu sou graduada em Engenharia Ambiental, tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Processos e atualmente sou pós-graduanda em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Minha paixão pela docência veio desde a época da graduação. Eu já leciono, eu sou professora substituta da área de Mecânica dos Fluidos aqui da ECT, da UFRN. É meu segundo semestre, né, lecionando aqui na UFRN, e tem sido uma experiência incrível. Eu já leciono essa disciplina há mais de 6 anos, né, 5 anos, mais de 5, 6 anos aproximadamente. E aqui estão os meus contatos, mas vamos ter muitos outros contatos, né? Muitos outros momentos além da sala de aula, nos nossos encontros para atendimento, mas também deixo aqui para vocês o meu e-mail, né? Que é o e-mail que a gente vai também se comunicar, certo? Minhas redes sociais, eu sempre digo, pessoal, a pessoa sempre fala, Facebook, Instagram, minha rede social é o LinkedIn, então, inclusive, aconselho vocês, né? Independente de quem está na área, quem não está, gente, só é estudante, não tem desculpa, faz o LinkedIn, né? Profissionalmente é importante. Eu digo que é a rede social mais importante. Meu lado também está à disposição de vocês, se vocês vejam aí minha área de pesquisa, né? Também quem tiver interesse, estou, né, à disposição, mesmo remotamente, mas que a gente consiga desenvolver um trabalho que a gente possa agregar, não apenas ser aprovado na disciplina de Mecânica dos Fluidos, mas agregar a vida de vocês, a vida acadêmica de vocês. Né? Deixa aberto, gente, quem quiser fazer qualquer pergunta, fica à vontade no chat, abre o microfone. Então, nossa turma IT4, ela se encontra nos 2 últimos horários da noite, então vamos nos encontrar aqui. Nosso link é único, né? Então, basta que esse único link é o que a gente vai trabalhar aí o semestre todo. E quem tiver alguma dificuldade, gente, quem souber de algum colega que está com alguma dificuldade de entrar, de acessar aí, me avisa, coloca aqui no chat, tá? Na aula mais cedo, algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade para acessar. Mas depois da aula de hoje, que vocês preencherem a lista de presença, não se preocupem que vocês já vão entrar automaticamente. Não vai precisar, né, ficar pedindo a permissão, vocês já vão entrar automaticamente. Tranquilo? Me escutam bem? O áudio está baixo? Algumas pessoas disseram que meu áudio estava um pouco baixo na outra aula, eu fiquei um pouco preocupada. Está baixo também, Flávio? Mais Pra alguém? mim tá normal, professora. Mas se ficasse um Está pouquinho mais alto, normal. era satisfatório. Certo, certo. Eu vou... Tá, eu tentei ajustar no intervalo, mas o intervalo foi muito curto, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? E qualquer coisa, gente, se travar, acontecer qualquer coisa aí, por favor, avisem. E eu prometo que vou falar mais alto e na próxima aula eu tento corrigir isso. Deve ter sido alguma configuração no meu computador, que eu não sei por que baixou, mas sempre foi normal. Quem já foi meu aluno aí sabe que não tinha muito problemas com isso. Mas eu vou tentar resolver o mais rápido possível. Não sei se o fone, não sei se o... Certo, certo. Obrigada aí, José Oliveira e José Saldanha, pelo retorno. Essa eu vou explicar. Nossa aula de hoje é para que a gente converse, certo? Fiquem à vontade para falar, para expor opiniões, para declarar quais são as metodologias que vocês mais gostam. Sei que vocês sempre falam muito quando chega na parte de avaliação, mas, por favor, não deixa para falar só quando chegar lá na avaliação. Já vai tirando todas as dúvidas, porque hoje eu vou fazer um apanhado geral de como vão ser, né, esses nossos meses juntos aqui na disciplina. Então, é importante que vocês se expressem, né? Aqui é o lugar de fala, né, do professor e do aluno. Tem um lugar aqui para todos.
Já adianto que a disciplina tem um canal no YouTube, né? Muito tecnológico, muito blogger, isso. Mas a gente tem um canal, MacFlu ECT-UFRN, onde essas aulas da gente vão estar lá postadas. Então, eu não vou mais postar o link na pastinha, como eu fazia no semestre passado, né? Vocês vão lá no YouTube na disciplina, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Gente, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque vai estar tudo lá. Na playlist está dividido por pastas. Né? Então, se vocês observarem aqui, introdução, revisão, análise dimensional, escoamento interno, análise diferencial integral, tudo isso aqui são, né, partes da nossa ementa e as aulas vão estar lá. Né? Nessas nossas aulas, quem der o like, como a José já está pedindo um ponto para quem... Ah, tá, menos um ponto para quem não... Não, José. Vão lá, curte, vocês vão ver que vai ter muita coisa legal, além das nossas aulas que vão ser postadas lá, certo? Então, nossas aulas iniciais vão estar aqui na playlist Introdução. Observem também que ela já contém aulas, né? Aulas dos outros semestres que também ocorreram remotamente, com aulas da professora Camila, com aulas do professor Douglas, do professor Antônio. Então, olhem, essa é uma a mais, gente, uma ferramenta a mais que vocês têm, além dessas aulas síncronas aqui, que vão acontecer todas as quintas-feiras nos 2 últimos horários. Então, eu tive uma dúvida, né? E aí, de repente, deixa eu ver aqui esse outro vídeo, aí vocês vão, né, passeando nesse universo aí tecnológico aí, dessas disciplinas. Vocês vão ver que mudam as capinhas para cada semestre, a capa dos vídeos, né? Eles estão por tema, então, quando é só exercício, tem a observação ali que é só exercício. Então, a ideia é trazer um universo de possibilidades para vocês dentro da disciplina, além desse nosso encontro, né? Pensando nisso também como iniciativa, né, dos professores da disciplina, tem também um perfil no Instagram, então, para quem gosta aí de rede social, tem o perfil @macflu.sct.frn, onde lá também sigam, vão ter informações da disciplina, vão ter diferentes temas, juntamente os professores, juntamente com os monitores, vão promover um trabalho, né? Vem promovendo e vão continuar promovendo um trabalho bem interessante acerca, né, dessas redes sociais voltadas para o ensino. Né? Vão ter, pode ser, Paulo, boa ideia, já vou anotar aqui para você colocar lá também no negócio da monitoria. Ó, eu dou aula com caderninho aqui. Se tiver, quando a gente já souber, bota lá. Então, segue que a gente vai estar trazendo muita informação importante, quiz, vídeo, né, tudo que vocês vão ver que mecânica dos fluidos, pessoal, está em todos os lugares. Todos. Não sei se alguém aí é da área, alguém já é da área, já trabalha com fluidos, com algum tipo de fluido, com algum tipo de dimensionamento, né? Vocês vão ver que aqui a nossa disciplina tem tudo a ver, de repente tem alguém aí também que faça um projeto de iniciação científica que envolve fluidos. Vocês vão ver que fluidos é vida, né? Não tem como a gente viver sem fluido. Só de pensar assim, a gente já começa a entender, deixa eu botar aqui no chat que saiu, a importância de estarmos aqui, né, nesse semestre. Então, lembrem, vamos ter também, além desses horários de aula, o horário de atendimento. Então, está previamente marcado, como vocês são da turma à noite, um horário, ok, José? Um horário na manhã e outro horário na tarde, né? Então, esses horários, eles são flexíveis, gente. Tudo que a gente falar aqui, ele pode ser moldado, então não hesitem em opinar. Inclusive, na lista de presença de hoje, eu já faço essa pergunta, qual é o melhor horário de atendimento para vocês, para que eu possa ir alternando esses horários de atendimento, né? Que inicialmente estão para quarta manhã, 4 e 5, e quarta tarde, 1, 2. Né? Claro que porventura, né, se estiverem, professora, realmente nesse horário eu não posso, né? Será que tinha como você colocar o atendimento da próxima semana em tal horário para que eu possa ir, porque eu realmente estou em dúvida? Então, vai ser um link único também. Esse atendimento vai se iniciar na próxima semana e eu vou disponibilizar para vocês e fazer essa adequação de acordo com o que vocês me
explanarem, me comunicarem lá no formulário. Pode falar, fica à vontade. Quem ia falar? Nome? Alguém ia falar alguma coisa? Acho que tinha. Certo, José. Você já bota lá um outro horário para você de preferência na lista quando eu liberar. Tranquilo? Preciso saber, né? Preciso entender como é que estão aí esses horários de vocês. Perfeito. Em breve também eu vou disponibilizar o horário da monitoria, né? A nossa disciplina tem 3 monitores e um projeto recém-aprovado. Então, eu vou disponibilizar para vocês, explicar como é que vai ser direitinho a questão da monitoria. E no SIGA, vocês vão ter acesso a também todas essas informações. Vocês têm um plano de curso disponível para vocês, onde diz o dia, qual o conteúdo que vai ser visto naquele dia. Também tem aqui disponível para vocês no slide. O link também sempre vai estar lá. Depois que vocês, eu pegar o e-mail de vocês na lista de presença hoje também, vocês sempre vão receber a notificação da aula com o link para acessar. E já coloquei também materiais, né? Já coloquei ali o primeiro aqui, o livro da professora Camila, produzido pela professora Camila, né? Inserido gentilmente aqui para que a gente estude também na nossa disciplina. Introdução, eu vou estar postando capítulo por capítulo. Né? Já tem também aqui a tabela e gráficos e fatores de conversão. Essa nossa aula também já está lá, esse nosso slide da aula de hoje. E uma lista já de fixação para vocês exercitarem. Então, pessoal, não acumulem, né? Já vai estar tudo lá disponível para vocês antes da nossa aula. Então, como era uma aula mais de apresentação, né? Eu não coloquei com tanta antecedência, mas dos conteúdos, vou sempre postar pré-aula e outras coisas que eu vou explicar mais à frente. Não esqueça também que as datas das avaliações também já estão lá. Comecem a se programar, estudar. O semestre ele está, né, apertadinho, mas é possível, né? O semestre passado a gente viu que é possível, esse semestre também a gente vai conseguir com dedicação e esforço. Vou até mostrar para vocês o que eu estou falando sobre esse material, que é esse livro da professora Camila aqui, maravilhoso. Né? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Livro produzido com muita dedicação, um livro que gente, tem tudo que a gente vai ver na nossa disciplina, embasado nos nossos livros de referência, tem exercícios também, uma linguagem bem didática, né? A gente sabe que os livros, né, os livros das nossas referências básicas são livros traduzidos, então tem às vezes uma linguagem um pouco mais complicada, mas esse livro está muito bom, então estudem, leiam. Eu coloquei ontem para vocês já para começar a atiçar uma curiosidade do que é que a gente já vai ver aqui nessas nossas primeiras aulas. Então, corram lá, deem uma lida. Essa tabela com gráficos, com os fatores de conversão também, ela vai ser bem importante para as nossas aulas, porque a todo momento a gente vai precisar converter unidade, né? Espero que em outras disciplinas também vocês já tenham convivido com essa realidade, mas aqui também vai ser importante, né? Alguns gráficos aqui para que a gente obtenha a viscosidade por meio da temperatura, da variação da temperatura, de diferentes fluidos. Né? Tem mais uma aqui para viscosidade cinemática. As tabelas com a propriedade dos fluidos. Então, a gente vai dizer água a 60 graus, né? Água a 30 graus. Então, a gente vai ter que vir nessas tabelas para obter essas propriedades que vão reger o comportamento daquele fluido, daquele fenômeno, daquele processo. Né? Tem de água, tem do ar, tem de diferentes fluidos aqui também, certo? Então, ou imprime, ou salva no computador, salva no celular. Vai ser primordial aqui para a gente desenvolver no decorrer da disciplina. Alguma dúvida, pessoal? Até o momento, alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade. Tranquilo? Vou seguir. Frequência, né? Então, vocês sabem a quantidade aí mínima de frequência para obter aí a aprovação. Eu sempre vou disponibilizar toda a aula
né, antes do finalzinho, lá no chat, um link que vai levar para vocês lá para o Google Formulário. É um formulário no Google para vocês preencherem, que vai resultar na presença de vocês, que é o que eu vou lançar. Tá? Então, é óbvio que existem várias outras formas de estar presente, né? Dialogando, colocando experiências, perguntando. Eu sempre lembro quem estava no início da aula que eu falei com algumas pessoas, né? Falei com o Flávio. Flávio sempre foi um aluno muito participativo na aula. Então, quando eu vi Flávio Vasconcelos, gente, professor tem boa memória. Pelo menos eu sempre tive boa memória. Então, a gente lembra, assim, dos bons alunos, dos alunos que participam, dos alunos que estão ali ativamente contribuindo, né? E teve mais, eu me lembro que eu lembrei de mais nome aí, não sei se eu posso até tá trocando, porque é um sobrenome, um nome comum, que é José Oliveira também, que eu me lembrei. Não, só me corrija se eu tiver certo. Sim, todas as aulas são gravadas e vão estar disponibilizadas no YouTube. Sim, sim. Mas tem mais gente aí que eu me lembrei. Então, participem. Deixa eu ver se eu respondi aqui. Respondi a José Saldanha, que todas as aulas vão estar gravadas e no YouTube, disponibilizadas lá no YouTube. Certo, José. Tranquilo. Lembra lá de seguir, depois eu vou reforçar para vocês também. Espera aí que me deu uma curiosidade. Só de ver o nome, eu já lembrei de algumas pessoas. Outro também. Noemi, verdade, Noemi, é verdade. Lembro de ti. No mesmo Professora, eu tô horário, é você com pega. medo, viu? Essas pessoas aí, tudo que você tá falando são já ex-alunos de outros Não, tipos. não, Paulo, mas tiveram algumas situações assim, como eu estava até conversando com o Flávio. O Flávio estava trabalhando demais, outro também, estava se dedicando também a outros momentos, então não é necessariamente. Sabe, Entendi. a de hoje, sabe, perguntou aí que tipo de perguntas são feitas no fórum. A de hoje, sabe, eu vou perguntar, tipo, geralmente é nome, matrícula, pronto, presença. Tá? Não vai ser nada referente ao conteúdo, não. É uma lista de presença mesmo. A de hoje é que eu pergunto mais algumas coisas como se ficou compreendida a metodologia, essas coisas. Mas é basicamente a lista de presença, certo? Acho que eu respondi. Essas outras perguntas, listas, referentes, eu deixo para o questionário, para a prova, fique tranquilo. Se tiver algum problema, gente, em relação a não ver a apresentação, acho que, não sei se é o primeiro semestre remoto de alguém, mas é só apertar aqui em fixar, né? O Google Meet mudou algumas configurações, mas ele segue sendo bem intuitivo para uso também. Perguntas, fiquem à vontade, gente. Abre o áudio mesmo, fala, faz pergunta no chat, eu sempre respondo. Queria ter essa resposta para a pergunta de Flávia aí no chat agora. É importante, Flávio, mas não sei assim informar, assim, não é nem que eu não sei informar, porque como a informação que eu tive era de que esse semestre ainda seria remoto, eu ainda estou aguardando, né, maiores informações também. Também acho importante. E não se preocupe que se eu souber, com certeza, uma informação óbvio, concisa, né, verdadeira, que a gente escuta muita fake news por aí, né, então concisa, verdadeira, então tenha certeza que eu vou passar aqui para vocês com total confiança da informação. É verdade, José. Paulo, não sou. Percebeu por quê, Paulo, por causa do sotaque, foi? Eu sou baiana, né? Morei muitos anos também em Sergipe, em Aracaju, e aí virou uma mistura de sotaque aí. Às vezes sai um oxente, às vezes sai. Morei também no Rio Grande do Sul, e aí ficou uma mistura danada de sotaque. Por isso que eu fiquei confuso. Eu pensei, será que é da Bahia, de Recife? Virou uma miscelânea de sotaque. E sai um guri, é um bar, e de repente sai um oxente, aí mistura um vote. Acontece. Brasil é isso, né? É, É verdade, Paulo. Quem foi que falou aqui? Paulo também. Acho que foi José Saldanha. Tem Corona, tem nova cepa. A gente tem que seguir orando, gente, por dias melhores. E sigam se cuidando, por favor.
Não sei, acho que Noemi viu a época que o semestre passado estava de corona, foi terrível. Eu peguei aí esse Covid-19 e peguei a braba, assim, sabe? A braba que eu digo assim, no sentido de, foi forte, os sintomas foram fortes, eu ainda tem uma tossezinha bem recorrente que vocês vão perceber, já de antemão, peço desculpa, né? Porque às vezes ela vem assim, não tem como segurar a tosse, mas sigam se cuidando, sigam com fé. Eu sei que muitos estão aí no dia a dia, estão trabalhando, não podem ficar trabalhando remotamente, tem que estar fisicamente em algum lugar. Mas se cuidem, por favor. A gente quer voltar, sim. Tá todo mundo com vontade de voltar. Eu tô morrendo de saudade da sala de aula, de um quadro, de um piloto, de uma caneta vermelha, de um apagador, né? Mas é um momento em que a gente precisa ter fé de que a vacina vai chegar logo, vai chegar para todo mundo, para que a gente possa estar junto de novo. Certo? E assim que eu souber, Fábio, não se preocupe, eu trago essa informação para vocês também. Competências, né? São muitas competências que a gente vai desenvolver, né? Vai aprimorar aqui na nossa disciplina, né? Mas essa competência precisa de três dimensões, precisa estar, né, completa de três grandes dimensões também, que é o conhecimento, né? Eu preciso que vocês entendam aqui o que vocês estão fazendo, o que você vai fazer e o porquê, né? Eu preciso que vocês tenham também a habilidade. Então, eu já sei o que fazer, já sei por que fazer. Então, a gente vai aprender como fazer, junto com o desejo de fazer, que vem da dimensão atitude, né? Com tudo isso aí, a gente vai mesclar e chegar na nossa competência dentro da mecânica dos fluidos. E o que seria essa competência, o que seriam essas habilidades necessárias que eu quero que lá no final vocês cheguem com elas, né? Então, eu quero que lá no final do nosso semestre vocês demonstrem conhecimento, né? Eu quero que vocês sejam capazes de aplicar a teoria que a gente viu aqui, usando metodologias para encontrar soluções de problemas, né? Sejam eles clássicos ou não, ou inovadores, né? Seja na área de estática dos fluidos, seja na área de dinâmica dos fluidos. Então, essas são as competências e habilidades, né, que eu quero que vocês, que eu não, acho que todo e qualquer professor terá orgulho do aluno ao final do curso. No caso, o nosso curso aqui da disciplina de mecânica dos fluidos. Tem outras competênciazinhas que eu trago, né, que eu acho que elas são bem importantes também para o desenvolvimento no decorrer da disciplina. Vou explanar de forma mais breve, mas eu acho que vocês vão lembrar, né, no decorrer das nossas aulas, e vocês vão aprimorar, porque eu tenho certeza que vocês já têm essas competências, o que eu preciso é que vocês aprimorem, né, do conhecimento, entender, gente, que não vai cair do céu, a gente constrói o saber, né, a gente constrói dia a dia, a gente constrói exercitando o saber, é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, vocês vão ter que usar o raciocínio, vão ter que usar estratégias, vão buscar soluções. Então, eu não quero que vocês pensem a disciplina de cálculo é fácil, não vou mentir para vocês dizendo, nossa, gente, a disciplina é uma disciplina extremamente aplicável, uma disciplina que é linda, linda no sentido de você conseguir ver a aplicação da disciplina em diversas áreas, né? Mas vocês vão precisar estudar, ter esse pensamento científico, crítico e criativo. Vão trazer também todo o repertório de outras disciplinas também. A comunicação vai ser bem importante. Aí a comunicação vai além da linguagem verbal, a comunicação não é só falar, é se expressar, é se fazer entender quanto às suas ideias, dúvidas, sugestões. Né? Cultura digital, meu Deus do céu, agora todo mundo, né, esse novo normal, fez com que a gente adquirisse aceleradamente essa competência, porque a gente precisa da tecnologia, né? Mais do que nunca precisamos hoje da tecnologia. Uma outra competência que vocês conheçam e entendam qual é o projeto de vida de vocês. Vocês vão precisar gerir isso, vocês vão precisar planejar.
É o que eu sempre digo para o aluno de mecânica dos pessoal, todo dia tem conteúdo. A gente vai exercitar, mas todo dia vai ter conteúdo novo. Então, vocês vão precisar planejar, vocês vão precisar gerir, né, o conhecimento que vocês estão buscando. E para isso, vai precisar desse planejamento. A argumentação tem a ver também com a comunicação. Quem já foi meu aluno, acho que vocês também já perceberam, eu gosto muito de... Pessoal, falem, né, digam, se expressem, então essa comunicação é importante, essa argumentação é importante. Eu sempre tento, né? Porque sempre pode ser que tenham lacunas, deixar bem claro como é todo o procedimento, tudo que vai acontecer, e vocês têm, óbvio, todo o espaço também para argumentar, contribuir para isso. Autoconhecimento e autocuidado, então, sempre quando eu digo se cuidem, cuidem-se fisicamente, cuidem-se emocionalmente também. Essa é uma competência bem importante. Responsabilidade e cidadania, a gente está aqui aprendendo para aplicar e construir uma sociedade, né, justa, solidária, pautados na preservação do meio ambiente, e empatia e cooperação. A gente tem um computador entre a gente, mas somos seres humanos. Acho que todo mundo viu que eu coloquei lá sobre a... como é? Na etiqueta, né? Que é um nome agora bem chique, que eles colocaram justamente para que exista essa comunicação, tudo pautado aí na ética, com respeito, com igualdade, com valores e direitos. É isso que eu prezo, que além da competência que eu quero que vocês adquiram na disciplina de mecânica dos fluidos, é que vocês lembrem que existem todas essas por trás que nos forma como ser humano. Né? Como humano, quando a gente fala humano, a gente vai além do que vocês estão pensando como formação. Quando eu digo eu sou professora, mas eu sou um ser humano com competências, eu preciso lidar com as competências emocionais, da comunicação e etc. Aí eu vi isso aqui no site no Instagram, né? Já que é tudo tão tecnológico, no Instagram da SCT. Eu achei bem interessante. Eu vou deixar depois para vocês lerem também com mais calma, mas são só algumas dicas e a gente vê, né? Fique num local iluminado. Mas o ensino remoto, ele não é só isso, né? Não é só fique num local iluminado, prepare-se antes. Tem todo um contexto. Então, se você não tem um local ideal, busque adaptar um local para que você estude, né? Para que você tenha o seu momento que a gente esteja aqui. Não é, eu sempre digo para o aluno, não põe lá e aí não dispersa, porque esse momento é importante, não é EAD, gente. Não é porque a aula vai estar lá disponível no YouTube para vocês verem de novo, né, que vocês não precisam estar aqui, muito pelo contrário, precisa sim. Aproveitem essa oportunidade. Usem a agenda, né? Vejam aí, eles vão precisar gerir quais são as disciplinas que eu tenho mais conteúdo, mas não deixa uma ou outra disciplina isolada, montem um plano de estudo, organizem para que dê certo. Né? E, principalmente, evitem a procrastinação, né? A maldita procrastinação. Né? Divida suas tarefas, cria objetivos. Eu sempre digo assim, meu Deus, hoje eu preciso fazer tal coisa. Então, quando eu chego ali que eu consigo, que eu atinjo aquele objetivo porque eu minimizei distrações, evitei, né, algumas coisas, eu vou lá e me presenteio, né? Não dá para ir à praia como a gente fazia antes, mas tem como assistir um filme, ler um livro, fazer alguma coisa que a gente consiga, né, distrair, passar um tempo com a minha sobrinha, então tudo isso a gente vai moldando para a realidade que a gente tem hoje. São só algumas dicas que eu espero que ajude, né? Eu na posição de aluna, porque também sou aluna, a gente nunca deixa de ser aluna. Eu gostaria que alguém tivesse chegado para mim e me desse algumas dicas, então resolvi passar aqui para vocês. Depois vocês leem com calma, tem alguns exemplos aí de como fazer, mas é um extra, um bônus, porque a gente precisa voltar aqui para a mecânica dos fluidos, que eu vou explicar como é que vai ser, né? E efetivamente, professora, que metodologia que a senhora vai usar? Me digam aí no chat, o que é que vocês preferem, tipo... É que eu sei que tem professores que usam metodologias diferentes, né? Tipo, grava a parte de conteúdo, né? Disponibiliza e na aula faz só exercício? Ou vocês preferem, tipo... Como é que vocês preferem? O que vocês gostam? Porque a gente tem uma preferência, né?
que é que vocês preferem? Coloque no chat, eu abro o microfone. Eu preciso escutar vocês. Ninguém? Outro, é tranquilo como eu fazia, tipo, eu sempre fazia como? Sempre aula, conteúdo, exercício, nas quintas, terças e quintas-feiras. Ninguém, vocês estão muito calados. Espero que estejam me ouvindo, né? Obrigada, Flávia. Assim eu sei que vocês estão me ouvindo. Esse mês passado, né? Tipo, pronto, tranquilo. Nossas aulas, elas serão teóricas, né? E beleza, teóricas, expositivas e dialogadas. Né? Eu já senti que eu vou precisar dar uma puxada mais nessa turma. E dialogada. E a gente vai usar sempre aqui o Meet, né? E a gente sempre vai ver conteúdo, resolução de exercício, conteúdo, resolução de exercício. E sempre no início da aula eu faço uma retomada do conteúdo da aula anterior, breve. Então, no início da aula, vocês vão achar que está mais rapidinho, principalmente se porventura você perdeu a aula anterior, mas é porque é um assunto que já foi visto. Aí depois a gente começa o assunto novo e vai exercitando no decorrer da aula. E aí uma coisa que eu preciso também é da participação de vocês durante a resolução do exercício, né? Porque às vezes, como aluna, eu não gostaria que o professor chegasse e simplesmente fosse passando aqui a resolução do exercício, né? Então a gente vai fazer juntos, eu preciso que vocês façam, calculem, me indiquem qual é a forma de resolver aquilo ali, porque se eu só faço e apresento, que não é o objetivo aqui, fique claro, parece fácil. Então, a gente vai chegar, sair, encontrar o problema e buscar a solução para sair daquele problema juntos. Professora, uma pergunta que me fizeram na aula anterior. E a gente vai ter aula assíncrona, que é aquela aula gravada, que a senhora grava sozinha e disponibiliza? Podemos ter, mas elas são mínimas. Né? Então, como tem aqui, ocasionalmente, as aulas poderão ser previamente gravadas e disponibilizadas. E aí, no momento assíncrono, a gente faz uma revisão e exercício. Mas quando é que vai acontecer isso, né? Se porventura ficou uma parte do conteúdo que não deu ali para a gente terminar no dia, porque alguma outra parte gerou mais dúvida, ou se a gente demorou muito em algum exercício, ficou um pequeno pedaço, então eu vou lá, gravo um vídeo complementar e disponibilizo para vocês. Né? No semestre passado, teve só um momento que aconteceu que eu precisei gravar uma aula toda, um dos momentos que eu precisei gravar uma aula toda, mas foi no momento que eu estava doente, e aí eu disponibilizei, a gente voltou no encontro síncrono, fez exercício, aplicou, exercitou. Né? Então, ocasionalmente. O que é que eu deixo disponível de forma assíncrona? E aí é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que não compromete o nosso conteúdo nem a metodologia, que é gravar vídeos com resoluções de exercícios. Né? São vídeos a mais, digamos assim, são vídeos complementares dos exercícios que a gente fez em sala daquele conteúdo. Então, eu sempre gosto de colocar aula de revisão, né? Que é aquela aula que faz um geralzão e resolve mais exercícios. Porque a gente não, como o semestre é compacto, a gente tem praticamente aí o quê? Julho, agosto, não, junho, junho, julho, agosto, setembro. Né? Então, acaba que ele vai passar rápido. Então, eu costumo fazer isso. Uma aula de revisão antes da prova da primeira unidade. Acabou o assunto. Então, eu pego ali algumas questões que estão na lista de exercício e aí vou lá e gravo um vídeo explicando passo a passo como é que se resolve. Né? No semestre passado, agradou. Então, eu espero que agrade. Se vocês tiverem também outra sugestão, estou aqui para ouvir. Eu preciso também entender, saber se o caminho é esse, né? De repente tem um professor que usa uma outra metodologia que vocês gostam, e aí sou eu quem aprendo e passo a aplicar com vocês também. Isso é enriquecedor para o professor, tá, gente? Não, as críticas, elas são sempre construtivas.
Professora, essa metodologia não deu certo. Professora, olha, desse jeito aí não tá bom, não. Vamos melhorar, né? Como pode melhorar? Então, a gente vai melhorar juntos. Eu também costumo passar para vocês, vocês sempre vão ter acesso ao livro da professora Camila, mas eu costumo passar também outros materiais, um vídeo rápido daquele conteúdo, uma aplicação, uma pré-aula, um texto, um artigo. É obrigado, professora? Não, né? É importante? Bastante. José, verdade. Verdade. A gente precisa pensar numa forma, né? Eu ainda tô, o José falou aqui na avaliação que ele tinha problema com o tempo, porque tinha que resolver tirar foto, né? E aí a gente acaba ficando num, num labirinto. Às vezes eu me sinto num labirinto. Por quê? Porque se a gente faz aquela questão de múltipla escolha, né? Eu coloco lá o cálculo e ponho a questão de múltipla escolha. Vocês foram lá, até desenvolveram bem a questão, né? Mas foi lá no resultado final, deu próximo a uma resposta que não era correta. Vocês marcam, eu acabo ficando naquela situação de que não tem um material prover de desenvolvimento do cálculo. Mas a gente pode pensar, fazer uma questão de mandar foto, outra questão de múltipla escolha, né? De ir lá com as opções do resultado final. Porque como professor eu não gosto de avaliar só o resultado final, professor eu gosto de avaliar o desenvolvimento do aluno. Né? Então eu vou anotar isso, né, com relação ao tempo, então a gente pode fazer uma divisão, né? Vou pensar, José. Na verdade, eu venho pensando nisso desde o semestre passado. Tanto que na última prova eu só coloquei 3 questões, né? Imagina, José, dá uma aflição, né? Dá uma aflição. Fez a prova e não conseguiu enviar. Mas também, gente, são situações que a gente vai ter que buscando resolver da melhor forma. Já entrando aí, já que o José trouxe aí o tema avaliação, né? Como são as nossas avaliações? Então, já reforcei que eu vou pensar nessa questão da foto, de mandar, mas acabo que dessa forma remota eu não vejo outra forma, porque a múltipla escolha acaba também a gente estando nessa situação de ou é, né? E vamos pensar, me ajudem também. Se vocês tiverem uma sugestão, fiquem à vontade. Como vão ser divididas as nossas avaliações? Vamos lá. Primeira unidade. Então, na primeira unidade, vocês vão ver que elas têm basicamente a mesma roupagem. Primeira unidade, a gente vai ter uma atividade, objetiva. Vai ter o questionário, Otto. Vai ter. Como se fosse esse questionário no Multiprovas, é como se fosse uma lista de exercício, mas ele vai estar no Multiprova, valendo 10%, onde vocês vão ter um tempo, que, óbvio, não é o tempo de aula, um tempo maior para a resolução desse questionário. Seria mais ou menos isso que você falou, uma lista de exercício. A gente vai ter as nossas listas de exercício normais, aquelas que eu vou passar para vocês com gabarito, né? E aí a gente vai ter também essa lista. Sim, sim. E aí a gente vai ter essa lista, só que ela vai estar no Multiprova, né? Vai estar lá no formato digital. Deixa eu ver o que o José colocou aqui. Sim, sim, José. Vamos tentar contornar isso da melhor forma. Não tem como a gente fugir muito da complexidade da questão, mas talvez o número de questões, alguma coisa assim. Sim, eu vou levar em consideração. Outro foi mais ou menos isso que você falou, referente à lista de presença, que vai ser a nossa lista no Multiprova, né, onde vocês vão ter um tempo maior aí, 2 dias aí para responder. Vai ter atividade prática de simulação, né? Vou explicar também, quando chegar no conteúdo da prática, vou explicar essa atividade prática, ela vale 10% da nota. E os 80%, né? Nossa primeira avaliação está marcada aí para o dia 6 de julho, né? Vale 80% da nota final. Essa prova
valendo 80%, ela também vai ser no multiprovas. A segunda, como é esse simulador, né? Um simulador que é gratuito. A gente vai usar o PEF, mas a gente está vendo também a possibilidade de usar outros que sejam gratuitos também. Tem um roteiro de prática, um vídeo mostrando a vocês como é que usa o simulador e um template do relatório, para que vocês tragam os resultados do simulador, os prints, né? E aí, no decorrer da prática que vocês encontrarem. Na unidade 2, a gente tem a mesma configuração, né? Que é o questionário no multiprova, a atividade prática de simulação e a prova valendo 80% também no multiprova. Alguma dúvida, pessoal? Estou só conferindo aqui o chat. Na terceira unidade, que a gente tem um pequeno diferencial. Na terceira unidade, vocês têm uma opção. Então, o aluno poderá optar por desenvolver um projeto e um relatório. Professora, como é esse projeto? Esse projeto é optativo, tá, gente? Esse projeto ele pode ser experimental, algo que vocês consigam, claro, realizar em casa, né? Um manômetro de tubo U, avaliação de uma vazão, um projeto de sistema elevatório para calcular uma perda de carga do fluido de um ponto para o outro, ou usando simuladores também. Deixa eu ver o que mais teve assim no semestre passado. Algumas pessoas optaram, teve uso de simulador para aerodinâmica, teve estática dos fluidos, que foi analisando pressão. Eu vou rever também, vou trazer mais alguns temas para vocês, que vocês já podem começar a pensar, né? Então, no decorrer da disciplina, esse assunto, acho que eu posso voltar meu projeto. Vocês já podem começar a fazer, gente. Já vou também disponibilizar o template lá na avaliação da terceira unidade para vocês. E aí vocês já começam a pensar, já começam a fazer, correr atrás desses 30%. Né? Que semestre passado salvou muita gente, não vou mentir, foi bom. Quem se dedicou realmente ao trabalho, porque ele vale até 30%. Né? Não adianta também fazer algo meia boca, fazer um relatório mais ou menos, não. Tem que fazer um negócio bacana. Né? E o restante das avaliações vai ser. Rapidinho, Flávio, já te respondo. O restante das avaliações vai ser o questionário no multiprova, a mesma forma da primeira e segunda unidade, e a atividade prática de simulação, também valendo 10%, né? Tudo isso voltado para o tema da unidade 3. A prova 3, para quem optar pelo projeto, vai valer 50%, né? E quem não optar pelo projeto, vai valer os 80% normal. Flávio falou aqui que quer ver se consegue fazer algo voltado para o gerador eólico, certo? A parte da aerodinâmica. Sim, sim. Daria sim, Flávio. Talvez a gente só veja a parte do conteúdo. Esse conteúdo ele é na terceira unidade, nosso último conteúdo. Mas, pelo que eu vi, você já está envolvido em algo desse tipo de geração eólica, né? E se você já tiver um conhecimento prévio para já começar a fazer e desenvolver, lá no final faz só um fechamento, né? Quando a gente vê o conteúdo. Mas pelo que eu entendi, você já está aí nesse projeto aí de gerador eólico. Certo. A grande questão é essa, Flávia, porque a gente só vê esse conteúdo, é o último conteúdo da terceira unidade, então é um pouco arriscado você deixar para o último minuto, né? Mas, como você falou, você já está lendo os artigos, já está desenvolvendo, a gente tem 3 meses aí até lá, tá? Então, tem total probabilidade de dar certo. Zé também falou que gosta de dar a parte de eólica. Então, vão vendo no decorrer da disciplina se tem mais alguma coisa, né? Que aí vocês se interessam, gostem. José Oliveira perguntou: aquelas atividades serão disponibilizadas com qual tempo de antecedência?
Você está falando de qual atividade, José? A do multiprova? Só me confirma isso. Se é a atividade do multiprova. José, me escuta? Ah, do simulador. José, geralmente vai depender do conteúdo, né? Em que parte é que ele está para a prova. Mas geralmente eu sempre dou 5 dias, né? 5 dias, né? Não menos que isso. Logo quando a gente começar a estática dos fluidos, eu já vou disponibilizar para vocês fazerem o primeiro, né? E aí eu vou dar um tempo para Professor, vocês usarem. Oi. eu sou o André Felipe. Eu sou Oi, novo André. aqui, eu nunca fiz esse tipo de aula, tal, remota. Eu gostaria de saber o que é esse multiprova. Ah, certo, Felipe, perfeito. Seja bem-vindo, vamos aprender juntos cada dia mais, não se preocupe, tá? O Multiprova é uma plataforma da UFRN, né, criada pela UFRN, onde as provas ficam lá, as provas digitais ficam lá. Então, você já usou o Google Formulário? Aqueles questionários que a gente responde e Sim, sim, recebe o no Google e-mail. Formulário já. O Google, pronto, a ideia é justamente aquilo, trazer a Mas, questão. Então, se for de múltipla escolha, vai ter lá as opções de responder. Se for uma questão, mas é um aplicativo? É um aplicativo? Ou um site, um site. é um site? Ah, Não show. sei se já tem um aplicativo, mas ele é um site, certo? Um Ah, site entendi. onde vocês acessam com a sua matrícula e senha da UFRN. Tá, ok, obrigado. E aí lá, quando eu disser assim, ó, já está disponível no Multiprova, quando vocês abrirem, já vai ter lá atividade da disciplina linkado com a sua matrícula. É uma ferramenta muito boa, muito boa. Vocês têm lá a contagem do tempo que vocês têm para fazer. Né? Se caso a conexão caia e volte, vocês não perdem, né, o que já foi feito. No início eu fazia no SIGA, quando eu cheguei, mas aí depois eu fui mudando, aprendendo no Multiprova. Isso, aí você tem a opção também, né, de fazer a distribuição das questões para os alunos, né, de acordo com o banco de dados que a gente tem nesse multiprova. Acho que foi tranquilo, não foi, André? Entender? André, Nanzi, qualquer dúvida que você tiver, estou aqui à disposição. Professora, eu estou com dúvida na multiprova, no acesso, estou aqui à disposição, tá? Para a gente vencer aí esse momento remoto. Outros instrumentos e técnicas de avaliação que eu também uso, né? Esses aí são instrumentos próprios, é o diálogo, a observação de vocês aqui, a participação. Né? Quando eu pergunto se vocês entenderam, né? Não adianta vocês dizerem que sim e, na verdade, não entender. Vocês precisam se comunicar, falar, professora, não entendi, professora, como é isso? E não se preocupe, que se porventura for uma coisa que eu não tenho problema em dizer, a gente vai discutir isso na próxima aula, eu vou analisar, vou verificar, né? Meu Deus, o som aqui. Não hesitei no momento, não adianta dizer que entendeu a matéria aqui e aí, de repente... José Saldanha colocou alguma coisa aqui. Sim, tem uns... Eu ia buscar isso na hora que eu fosse minimizar aqui. Obrigada, José. Ensina a acessar, perfeito. Tem uns vídeos no YouTube que ensinam também a acessar, mas é super tranquilo, tá, André? E na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês não conseguirem. Então, é bem importante. Autoavaliação também é extremamente importante, né? Vocês saberem o quanto vocês se doaram na disciplina, né? O quanto aquele sinal colocado errado, aquela transformação colocada errada, aquela atenção a mais que era necessária pode prejudicar. Então, a gente precisa também ter essa autoavaliação. Perguntas? Seguiremos. Essa é a nossa meta. Né? Primeira, segunda e terceira unidade, vou dizer como é que elas estão divididas. Então, a gente começa aí com a introdução, conceitos fundamentais, o escopo da mecânica dos fluidos, vamos falar de tensão de cisalhamento,
Vamos verificar a importância das propriedades de cada fluido, que a gente vai falar de vários, né? Líquido, gás, né? Em diferentes temperaturas. A gente vai precisar descrever esse movimento dos fluidos, entender a reologia. Por que os fluidos eles são chamados de newtonianos e não newtonianos? Entender a importância, a influência da tensão sobre a viscosidade do fluido. Então, esse é o nosso conteúdo dessas 3 primeiras aulas da gente, esses 3 primeiros encontros da gente. Depois, o fluido vai entrar em repouso. Vamos entrar na estática dos fluidos. Vamos falar de Stevens, de Pascal, dos medidores de pressão. Vamos usar as equações manométricas para obter a pressão em diferentes sistemas. Vamos estudar as forças, né, que o fluido exerce sobre uma superfície, uma barragem, uma comporta. Vamos estudar o empuxo, a estabilidade. Assim acaba a nossa unidade 1. Depois vamos para a unidade 2, né, onde a gente vai estudar as equações na forma integral, né, partindo do teorema de transporte de Reynolds, vamos passar pela equação da conservação da massa, quantidade de movimento, a primeira lei da termodinâmica, onde a gente vai falar da energia. Depois da forma integral, vamos para a nossa querida análise diferencial, né, até chegar na nossa equação de Navier-Stokes. Não menos importante, falaremos também da nossa equação de Bernoulli. Então, a gente vai considerar, e a gente acaba a nossa unidade 2, né, fazendo considerações aí para o escoamento incompressível de fluidos não viscosos, né, aplicando a nossa equação de Bernoulli. Acabada a unidade 2, vamos para a unidade 3, onde a gente começa usando uma técnica, né, de modelagem física por meio das variáveis, que é a análise dimensional e a semelhança. A gente vai modelar aquelas variáveis, criar grupos adimensionais e aplicar para entender o comportamento do fluido. Finalizaremos com a análise do escoamento interno, onde a gente vai falar de perda de carga, de bomba, de mencionar sistemas elevatórios. E por fim, por isso, Flávio e José, que eu fiquei preocupada com o tema de usar a parte de aerodinâmica, é que o nosso último assunto é esse, escoamento externo. Mas uma ressalva que eu queria fazer a vocês também é que os monitores, eles estão aí também para apoiar vocês nesse projeto, desde o início do semestre. Então, tem um monitor que, inclusive, ele fez o trabalho dele nessa parte de aerodinâmica, né? O trabalho dele, ele usou um simulador, e aí fiz toda essa parte, foi um projeto bem bonito, inclusive você tá vai até tentar publicar. E vocês já podem também, com o suporte dos monitores, com o meu suporte, já começar o projeto em qualquer um desses temas que a gente falou. Vou disponibilizar também para vocês um arquivo, né, que contém algumas ideias de temas de projeto, mas eu tenho certeza que vai ficar mais claro no decorrer da disciplina. Já pensem, já comecem a pensar. Vi esse assunto, esse exemplo, acho que eu posso aplicar, acho que eu posso fazer um projeto, né, que vai me dar resultado interessante em casa, baixo custo, um negócio simples, usando o que a gente tem em casa, porque mecânica dos fluidos está em todos os lugares. Esse cronograma que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem o mesmo conteúdo que eu falei, ele só está dividido por aula, né? Então, até dia 15/6 a gente está nesse conteúdo. Observe como o nosso processo ele é todo transparente, gente. Vocês já vêm, né, para a aula no dia e já sabem o que é que a gente vai estudar, dentro de que área que a gente vai estudar. Como eu falei, eu vou postar algumas aulas, né, de revisão, resolução de exercício de forma assíncrona, mas a gente vai ter um encontro síncrono, né, fora desse horário de terça e quinta, para que vocês tirem dúvidas para o desenvolvimento da prática da simulação. O que é que eu estou dizendo?
sei lá, terça-feira, tal data, eu vou liberar a prática. Pessoal, esse é o roteiro da prática, né? Vai ter um vídeo explicando como é que usa, vocês já vão ter visto o conteúdo referente à prática de simulação. E no sábado eu vou estar disponível, né, de X horas até tal hora para alguém que teve alguma dúvida na hora do uso da prática, de fazer a prática, ou que tem alguma dúvida no relatório, além do atendimento, tá, gente? Vocês já vão ter podido ir também tirar essa dúvida, mas eu vou ter esse momento com vocês síncronos para a prática. Mas não é para ir fazer a prática lá. Vocês já podem ter tentado, feito, encontrado os resultados, é mesmo um momento para que a gente tire dúvidas ou sane algum problema que vocês não estejam conseguindo fazer no simulador. Nossa prova, primeira prova, 6 de julho. Mesma coisa para a segunda unidade, tem esse cronograma, volto aí esse cronograma quando a gente chegar na segunda unidade, prova da segunda unidade, 5/8. Terceira unidade, 9/9, é a nossa prova. Né? E aí a gente vê com a data da prova de reposição. Estão muito calados. Vou trazer um pessoal da aula de antes para cá, que eles adoram falar para a gente balancear. Vai precisar balancear aí. O pessoal da aula de mais cedo adora falar. Vocês são muito quietos, gente. Vamos falar, viu? Referências. Ninguém perguntou, né? No último horário, não é, José? Já estão pelas tabelas. E ainda é terça-feira, viu? Referências. Vamos usar como referências. A gente tem o Fox, que é um livro aí, pai da mecânica dos fluidos. Né? Temos o Sengel também. Gosto muito do Sengel, adoro o Sengel. Ele tem uma linguagem muito boa. Né? Muito exercício também. O Musson também tem bastante exercício, um livro ótimo. Gente, eu sei que assim, a gente está sem acesso, né, à biblioteca física, mas a gente tem uma infinidade aí de possibilidades de acessar, né, esses livros. White também é um livro bom. Né? Se José encontra... Gostei da pergunta de Flávio. Mas se você fosse indicar para a pessoa sair lendo adoidado não, Flávio. Se eu fosse indicar para vocês lerem, eu gosto muito do Senja. Posso dizer que é o livro de cabeceira, digamos assim. José falou que dá para agendar para pegar o livro. Também, perfeito. Eu também gosto mais do livro físico, então agenda. José deu essa informação aí. Obrigada, José. Aí, ó, José tá falando também que dá para pegar. Não falei, eu falo só pela dificuldade, pode demorar, pode estar reservado, alguma coisa do tipo. Certo? Mas agenda lá, vocês poderem ir. Gosto muito do Sérgio respondendo a pergunta do Flávio. Tá? O Munson também tem exercícios ótimos. O Fox também tem exercício bom. A linguagem do Fox eu acho um pouco ruim. Não sei se foi a tradução, já está na 7ª, 8ª edição aí. O White tem exercícios bons, mas eu acho que é o Senja. É a questão da linguagem mesmo. O Senja em primeiro lugar, o White em segundo. O Bird, eu estudei ele no doutorado, é um livro mais pesadinho, né? Porque ele tem fenômenos de transporte, ele tem fluidos, calor e massa, né? Mas acho que o Senja é um ótimo livro assim para já começar. Se vocês quiserem um mais simples para uma leitura inicial, né? Tem esses daqui também, o do Braga, né? Ele tem 1 e 2, tanto ele quanto o do Live. E tem também o do Brunetti. É um livro bem... O Brunetti e o Bistafa é um livro com a linguagem bem simples. Né? É esse azulzinho aqui, da hidrelétrica. Não, da hidrelétrica é o outro. Esse aqui é da hidrelétrica, é o White. Das cataratas aqui. Ou seja, o das cataratas. Ou da hidrelétrica aqui também, que é o White.
tranquilo quanto à referência, né? Tem outros, além do YouTube da disciplina, né? Tem outros aqui também, o YouTube que tem várias aulas, né? USP, Univesp, MIT, Engenharia e Companhia, então tem infinidade, vai ter essa apostilas da professora Camila, que eu vou postar lá no Cigar sempre, por conteúdo, mas também tem outras apostilas interessantes, gente, que vocês encontram na internet, né? Aqui do Duarte, da UFPB, do Vilar da PUC, da Nilza também da PUC Minas, que são apostilas que têm esses conteúdos, que têm exercícios. Observem a infinidade de opções, né, que estão sendo dadas. Observe. Não durmam no ponto, por favor. E vamos começar, né? Vamos começar. Vou falar aqui das aplicações da mecânica dos fluidos. Quero que vocês saiam dessa aula de hoje assim, ó. Meu Deus, fluido está em todos os lugares, eu preciso entender essa disciplina, ela vai ser importante para mim, ela é base para muitas outras disciplinas, ela é base. Aí, ó, outro já trouxe-nos uma solução. Conversem aí para que vocês encontrem uma forma de compartilhar. Conversem aí. É, né? Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Eu vou começar fazendo uma pergunta e fazendo um pedido. Verdade, no semestre passado eu me lembro que teve na turma mesmo de tarde que você fazia, o pessoal estava compartilhando. José, é aquela mesma coisa que o pessoal fala, o plasma, a luz. A luz, na verdade, tem a teoria, né? A teoria de Newton. Estava até vendo um vídeo esse dia sobre isso, né? Sobre as partículas, sobre a possibilidade de ela atravessar um corpo sólido, mas não entra na nossa discussão aqui. Inclusive, depois a teoria dele foi abatida, né? Foi quebrada, mas a gente vai estar falando de gases, né? E fluidos. Mas não. Certo? A resposta é não. E eu quero que vocês, por favor, entrem nesse site, coloquem um. Vou até postar um material lá, José, depois. Eu acho que foi um link, foi um vídeo que eu vi bem interessante, de uma animação bem interessante explicando sobre isso da luz. Quero que vocês entrem nesse site e digitem esse código, por favor, e respondam para mim o que é mecânica dos fluidos para você em uma palavra. Vocês vão ter duas chances de responder, mas eu quero que vocês me respondam em uma palavra, por favor. Não sei se eu fiz isso com vocês no semestre passado, fiz, no primeiro dia de aula. Mas eu adoro usar o Mente, tá, gente? Mente.com. A gente vai usar várias vezes. Digitem lá, vamos lá. Também acho que não me recordo. Digam para mim se o código está validando lá. Deixa eu, inclusive, digitar aqui no chat para vocês copiarem. Esse é o código. Esse é o site. É só clicar aqui, tá no chat. Por favor, digitem para mim. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu só gerar a lista de presença. Só um minutinho. Obrigada, José. Deu certo. Obrigada aí pelo retorno. Obrigada, Sábio. Gabriel Barros digitou ali. Quatro.
André Felipe também, Noemi, Paulo. Ó, essa turma, ela não é uma turma grande. Acho que a gente vai ficar em torno aí de 20 alunos. Deixa eu ver quantos temos. Acho que estamos quase todos aqui, né? Sim, todos. Evitem faltar, estejam presentes, participe. Pois é, José. Mais motivo ainda para vocês participarem ativamente. Né? Turma pequena, dá para todo mundo expor, falar, se expressar. Sim, sim, com certeza. Só um segundinho, deixa eu só abrir aqui. Tá. 20. Voltei. O áudio ficou um pouco melhor, eu falando mais alto. Como é que foi no decorrer? Beleza. Também tô tentando falar bem mais alto. Aí eu tinha fechado aqui por causa do barulho. Também podia ser o barulho. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que vocês trouxeram. Vamos apresentar a tela inteira. Olha lá o que vocês me trouxeram. Tem da turma de mais cedo também, tá, gente? Mas aqui são todas as palavras aí que vocês digitaram, juntando essa turma com a outra. Fizeram esse mosaico aí, já deve ter visto algo. Certo, Fábio. Já devem ter visto algo parecido, né? Os mosaicos que tem desse aí na internet. Mas eu sempre acho interessante porque traz. Um aluno colocou aqui o nome dele, tá? Desconsiderem, mas traz algumas palavras baseadas no que a gente já falou, muita coisa que a gente ainda vai falar. Então a gente vê escoamento, pressão, potência, a gente vai falar de máquina, hidrostática, que é o repouso do fluido, líquidos, aí tem líquidos, água. Deixa eu ver mais. Necessário é bem necessário, gente. Eu vi aqui. Empolgante, adorei. Nunca tinha visto essa, gostei. Comportamento do fluido, transformação, né? A gente pode transformar energia, a gente pode transformar o movimento, a cinética do fluido em energia, e não sei também se foi transformação de unidade, mas se foi também, a gente vai usar muito. Ai, Gabriel, também digitou aqui. A matéria sem forma, talvez vocês tenham se referido ao escoamento externo, energia, desafio, sim, gente. Né? Preciso ser sincera que vai ser um desafio e vai exigir estudo e dedicação, essencial, concretização. Fiquei mesmo, complexidade, necessário, transporte, continuidade, né? Já falei da equação da continuidade, esse movimento, esgotamento, vou falar já disso. É a base para várias outras disciplinas, também para existência, tem aqui dinâmica, medidas, né? Vamos usar muitas medidas, muitas unidades. Acho que é isso, né? É isso. Gostei. Obrigada por trazerem aqui a palavra que vem na mente de vocês quando a gente fala mecânica dos fluidos. Né? A gente vai usar esse Mentimeter aí outras vezes. Eu acho legal porque ele é anônimo, então vocês conseguem colocar aí várias coisas. Vamos fazer alguns mapas mentais também no decorrer da disciplina. Passa rápido, mas a gente vai fazer muita coisa. Mas e o que é, finalmente, essa mecânica dos fluidos, professora? É estudar o comportamento, vocês colocaram lá, legal, de fluidos, né, líquidos ou gases. Aí já respondendo aí, o José também tinha feito a pergunta a respeito aí da luz, e das forças que resultam ou influenciam esse comportamento.
né? Ele pode, a gente vai estudar, né, quando nos referir à hidrostática, que são os fluidos em repouso, e à hidrodinâmica, né, que vão analisar os fluidos que estão em movimento, tá? Então, isso é mecânica dos fluidos. E o que orgulha é que muitas dessas palavras aí que que eu acabei de falar, eram palavras que estavam no nosso mosaico de palavras. E onde é que ela está? Né? Esse fluido em repouso, em movimento, né? Em contato com sólidos, em contato com fronteiras. Esse estudo vai ser fundamental para que a gente projete, né? Analise qualquer sistema onde o fluido é o meio atuante. E o que é que eu estou falando? Estou falando de projetos de máquinas, né? Como bombas, compressores, turbinas. A gente pode falar de processos de usinagem, processos de tratamento térmico, máquinas hidráulicas, estações elevatórias, grandes adutoras. Também a transferência aí vai mais para FT2, mas também de calor e máquinas térmicas, frigoríficas. Então, tudo isso aí vai envolver fluidos e o que a gente vai aprender na disciplina. Né? Tubulações, se a água chega e sai da casa da gente na forma de esgoto, a gente depende da mecânica dos fluidos. Também sistemas de aquecimento e refrigeração, a gente vai falar de fluido no estado gasoso. Então, quando a gente estuda ventilação, conforto térmico em edificações, a gente está estudando mecânica dos fluidos. Projeto aerodinâmico, né? Que os meninos aí estão doidos já para trabalhar e para ver. Então, quando a gente fala do acidente que teve no Rio de Janeiro, né? Daquela ponte que foi derrubada por uma onda, quando a gente fala de um vendaval que derrubou uma ponte no Estreito de Tacoma, quando a gente fala dos arranha-céus do Dubai, que tem aquela altura que foi projetado para resistir, né, a ação do vento, o pilar de uma ponte, a gente pode falar também de aviões, sustentação, arrasto, envolve a aerodinâmica, mecânica dos fluidos total. Também na área de ambiental, o ciclo hidrológico, né, ele já é mecânica dos fluidos pura, evaporação, transpiração, infiltração, a gente está falando de movimento de fluido, contato, né, troca, massa de ar, difusão de poluentes. Então, quando a gente tem a difusão de poluentes no ar, que é a necessidade de adição de filtros, ou na água, ou no solo. Então, quando a gente fala o acidente ali de Mariana, que a lama demorou X tempo, de tal viscosidade, o fluido, a água, a mistura, o rio. Então, todo esse estudo também voltado para a área de ambiental envolve mecânica dos fluidos. É sempre assim, Flávio. Se fosse fácil, não era bom, né? Geração de energia, né? Então, quando você usa o movimento de um fluido, né, do ar, para gerar o que vocês estavam falando, né? O movimento de um fluido, que é o ar, ou da água para geração de energia a partir das ondas de oceano, ou a grande obra, que é uma usina hidrelétrica, né, que represa o fluido, a água, que vai escoar por meio de um diferencial de elevação, pelos condutos forçados, vai chegar na turbina, movimentar a turbina para gerar a energia que chega na nossa residência. Então, observe que tudo tem... Gente, a luz, ao respirar, tem mecânica dos fluidos, está envolvida em projetos, o celular da gente tem mecânica dos fluidos, o El Ninho, a Aninha, tudo envolve mecânica dos fluidos. Preciso bastante que vocês saiam daqui com essa consciência do quão é importante a gente estudar a mecânica dos fluidos. Quando eu falo celular, tem gente aí em vários lugares estudando a dissipação de potência, a otimização de gasto de energia no nosso dispositivo, né? Biomedicina, que fala, pressão alta, fulano tem pressão alta, fulano tem pressão baixa, a gente está falando de dutos no nosso corpo, que levam um fluido, né, que é o sangue. Esporte, bicicleta cada vez mais, né, modelada para vencer,
né? O arrasto, o atrito, sempre dou o exemplo, né? Então, eu digo, meu Deus, desde o primeiro dia que eu comecei a lecionar disciplina, eu sempre dou esse exemplo. Sempre penso em outro, mas quando eu penso em engenharia de tecido, não tem como eu não lembrar do macacão de Phelps, né? Que fez patenteado pela Speedo, né? Era uma patente da NASA que reduziu em 5, gente. Só reduziu em 5% o atrito do nadador na água e fez com que ele aumentasse, consequentemente, a velocidade, né, ao nadar e batesse os seus próprios recordes. Então, tinha muita engenharia ali envolvida. Né? Tinha fluidos, tinha tecido, tinha engenharia de todas as formas, mas estavam todas baseadas nos princípios, conceitos, modelagem e aplicação da mecânica dos fluidos. Vocês entendem que é importante? Bastante importante. José Saldé já colocou aqui. Pois bem. Então, o que eu quero que vocês também pensem, que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina, é que a gente não... vão ter momentos em que a gente vai conceituar bastante, né? Trazer equações grandes que vão ser aplicadas, mas que vocês lembrem que elas são utilizadas, que elas são aplicadas na vida real. Tranquilo, vou abrir aqui um espacinho para vocês perguntarem, porque eu vou dar um tempo maior para vocês responderem a lista de presença, vou deixar aqui também aberto para que vocês tirem dúvidas, e eu deixo para começar, o começar que eu digo já valendo na próxima aula. Eu queria dizer uma coisinha também interessante para vocês, acabei esquecendo de dizer na aula de mais cedo. Durante as aulas, vão acontecer uns extras que vocês vão somar, né? Mas como é que eu digo somar? Eu já vou somar por unidade. Então, vou passar uma questão aqui, uma atividade extra, de alguma forma eu vou, Flávio, no questionário, vou passar uma lista aqui já. Vou mandar o link. Vou mandar, Felipe, vou mandar, só um minuto. Tá? Eu sempre mando o link da lista de presença no chat, só um minutinho. E aí eu vou estar aqui na aula, no conteúdo, eu vou dizer, gente, vocês vão acessar aqui esse formulário e vão responder. Vou dar, 5 minutos, 10 minutos. Quem fez, eu vou lá olhar e aí eu vou somando. Já vai somar na nota da primeira aula. Toda aula eu pretendo fazer isso. Então, imagine que a gente vai ter, não sei, 10 aulas, né? Então, se cada coisinha dessa for, que seja, gente, 0,1. No final, se vocês fizeram todos, diga como vai ficar interessante isso. Não vou fazer toda a aula. Vai variar, viu? Vai ser uma questão, vai ser uma resposta que eu vou pedir aqui sobre um determinado conteúdo. Então, quinta-feira já é valendo, quinta-feira já tem um teste da extra, dependente daquilo que a gente falou lá de avaliação. Vou passar o link do formulário, porque eu quero que vocês preencham com calma, porque vai ter algumas perguntinhas para vocês a respeito do horário, para a gente tentar conversar sobre ajustar melhor esse horário. Cadê o chat? Ajustar esse horário do atendimento. Então, não é responder embora, tenham calma. Eu vou dar uma olhada nas respostas para a gente já ir conversando. Conseguiram abrir o link? Pronto. Como vai ficar um tempinho aqui, tá, gente? Eu já vou parar a gravação. A aula, teoricamente, terminou. A gente vai continuar aqui, mas eu vou só parar a gravação e a gente vai conversar aí sobre esse horário do atendimento. Esse Meet mudou.